E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os níveis 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Lembrando que o compilado dos níveis 0 a 9 e dos níveis 10 a 19 já existem no canal, e esse aqui é uma continuação. Eu recomendaria você assistir eles antes de assistir esse, mas você pode assistir fora da ordem também. Os níveis se conectam de jeitos estranhos. E comenta aí, meu nível favorito é, e completa com qual desses 10 níveis dessa lista é o seu favorito. Eu particularmente sou muito fã do nível 22, e você? Mas enfim, vambora. E lembre-se do nosso trato. Teremos Icarus Pro Ocidente parte 2 quando o canal secundário monetizar. Então ajuda lá, assiste uns vídeos, comenta, dá like, se inscreve, tudo isso que você sabe que ajuda. Preciso de 4.000 horas assistidas para poder monetizar. Ou seja, 4.000 pessoas assistirem 1 hora de vídeo é o suficiente. Nível 20. Warehouse, ou o armazém. Dificuldade de sobrevivência 0. Desprovido de entidades. O nível 20 parece ser uma reminiscência de alguns andares anteriores dos Backroom, sendo um local semelhante a um armazém, com aproximadamente 200 a 300 km de largura no total, embora possa existir mais, mas distâncias maiores que isso ainda não foram alcançadas. A maioria dos quartos tem cerca de 30 metros de largura e os corredores variam de 10 a 300 metros. Quando se trata das salas do nível 20, elas são principalmente preenchidas com máquinas abandonadas de várias épocas. Curiosamente, apesar de qualquer condição em que as máquinas estejam, elas parecem funcionar conforme o esperado. Junto com isso, uma substância pegajosa e semelhante a óleo reveste a maioria dos quartos, geralmente em piscinas no chão ou vazando de rachaduras no teto. Intercalados entre as salas e os corredores, é cheio de caixas, caixotes e prateleiras de todos os tipos, obscurecendo a maioria, se não todas as paredes, geralmente deixando um caminho reto, mas estreito entre as salas para atravessar. Tentar abrir itens dentro desses lugares não é recomendado, pois eles geralmente contêm itens estranhos e perigosos. Caso sejam encontrados quaisquer frascos de fluidos, independente da marca, sempre conterá aquele fluido encontrado em todo o restante do andar, aquele óleo. Sinceramente, eu queria mais detalhes dos itens encontrados nesse andar. É um armazém, mano. Tem muita coisa disponível lá. Só falar que não é recomendado abrir os itens porque é perigoso é meio broxas pra mim. Porque assim que você vê a imagem do nível, você pensa, ok, um armazém, vai ter muita coisa interessante lá pra mexer. E aí você entra na wiki e não mexa, é perigoso. Entidades do nível 20. Bom, o nível é considerado de dificuldade de sobrevivência 0, desprovido de entidades. Porém, uma informação que não está nessa wiki, e que eu tenho ela por causa de vídeos anteriores do canal, mais especificamente sobre o vídeo do nível fã. No vídeo do nível fã, descobrimos sobre os partygoers e sobre as entidades party hosts, ou os anfitriões da festa. O primeiro anfitrião foi descoberto quando foram vistos partygoers vagando pelo nível 20. Equipes do Meg foram enviadas para lidar com essa infestação, no que era considerado um nível seguro. Nesse processo, uma sala foi descoberta no nível. Nessa sala, tinha um anfitrião. Foi nesse dia que o anfitrião foi descoberto pela primeira vez. A entidade foi morta em cerca de 30 minutos, o que diminuiu muito a infestação de partygoers no nível. Atualmente, pouquíssimos partygoers podem ser encontrados vagando pelo nível 20. Essas são as informações que temos por causa da wiki dos anfitriões. E tendo essa informação de que partygoers ainda são encontrados lá, mesmo que raramente, pra mim já é o suficiente para aumentar a dificuldade do nível para pelo menos 1. Manter a dificuldade em 0 pra mim não faz muito sentido. Mas essa alteração não foi feita. Colônias do nível 20. Não há bases, postos avançados ou comunidades conhecidas nesse nível. E baseado em suprimentos no nível, não daria pra fazer. Pra fazer uma colônia nesse nível, aparentemente teriam que trazer suprimentos de fora. Porque mesmo sendo um armazém e parecendo que tem muita comida e itens por lá, como foi dito, é melhor não mexer nos itens das prateleiras. O que resulta em não ter comida ou suprimentos no próprio andar. Entradas pro nível 20. Uma porta enferrujada, quebrada ou danificada no nível 19 pode levar ao nível 20. E eu digo pode, porque como vimos no vídeo do nível 19, essas portas podem levar a outros níveis também. Saídas do nível 20. A maneira mais fácil de sair do nível 20 é localizar um corredor sem luzes, completamente encharcado com aquele fluido encontrado em todo o resto do andar. Continuar por esse caminho durante várias horas eventualmente levará ao nível 6 ou ao nível 22. Nível 21. Numbered Doors, ou portas numeradas. Dificuldade de sobrevivência 4. Não seguro, média quantidade de entidades. O nível 21 é um grande nível composto por 4 corredores. Esses corredores são estimados em ter cerca de 41 km de comprimento. Os corredores se encontram no meio do nível. Esse meio é uma pequena praça aberta com cadeiras e uma mesa. Bom, com essa descrição, acredito que o nível se pareça um pouco com esse desenho. E acredito que são 4 corredores, tendo um centro onde todos eles se encontram, e cada um dos corredores tem cerca de 40
41 km. Os corredores são considerados em constante mudança, mudando e se moldando em algo novo de vez em quando. Os corredores podem se tornar impossíveis de navegar ou serem bloqueados. Embora esses corredores sejam estranhos, há uma constante. As portas que se repetem em ambos os lados dos corredores sempre estão lá. Essas portas podem levar a um lugar aleatório em todo o Backrooms, incluindo níveis negativos e subníveis. Na maioria das vezes, farão com que você apareça em outro lugar no próprio nível 21, ou a porta abrirá para uma parede. Ao longo dos corredores, objetos aleatórios podem ser encontrados, incluindo água de amêndoas, chave de níveis e Fire Salt. Outros itens já foram vistos também, porém são mais raros. Não é especificado se apenas chaves de níveis do nível 21 podem ser encontradas, pois chaves de níveis são encontradas em seus respectivos níveis. Porém, como esse nível leva para vários outros níveis, por causa dessas portas estranhas, não duvido que possam ser encontradas chaves de níveis de outros níveis aqui também. Há rumores de que há uma porta no final de um dos corredores, que faz com que os corredores se estendam para mais longe que o normal. Esta porta não foi encontrada, mas disse que possui recursos valiosos. Se esta porta for encontrada, não entre nela e comunique ao Meg. Logo após essa informação, uma atualização aparece. A porta dos rumores foi encontrada. Fica no corredor da direita da recepção do meio. Essa porta tem um grande sinal de saída vermelho neon sobre ela. A porta, quando aberta, leva a 3 corredores escuros. Esses corredores não mudam e tem muitos recursos bons neles. Embora esses corredores sejam infinitos, mudanças sutis nos projetos de cada porta lateral devem ser observadas, pois a repetição do padrão das portas pode aumentar com a estabilidade do próprio ambiente. Essas portas repetidas não contêm recursos e apenas levam a subníveis e níveis negativos. É aconselhado não explorar essas partes do nível 21. Ok, então temos uma atualizada no nosso mapa. Agora tem mais uma área, e os corredores daqui são infinitos. Entidades do nível 21. As entidades podem aparecer nos corredores do nível, mas nunca aparecem na praça que se localiza no centro do nível. Os corredores desse nível são extremamente perigosos, e às vezes podem ser preenchidos com entidades. A quantidade de entidades e tipos delas são inconsistentes, embora clickers sejam relativamente comuns. Entidades desconhecidas também já foram vistas nesse nível. Se você encontrar uma pessoa nesse nível, não confie e evite contato com eles a todo custo. Essa última informação aparentemente dá a entender que o nível possua um isolamento similar ao nível 0, já que nenhuma pessoa vista no nível é confiável, segundo a Wiki. Então provavelmente é impossível achar uma pessoa mesmo no nível, já que essa afirmação de que não é bom você falar com qualquer pessoa no nível e poder encontrar uma pessoa normal no nível seriam duas informações totalmente incompatíveis. Então eu suspeito que sim, provavelmente o nível isola e seja impossível você encontrar outro andarilho nele. Sobre a área nova da porta de saída que foi encontrada no nível, é dito que entidades podem aparecer em massa nessa área e elas possuem um comportamento estranho, sendo organizadas. Não é especificado o que exatamente isso quer dizer, mas provavelmente dificulta as coisas. Colônias do nível 21. Não há bases, postos ou comunidades nesse nível. E segundo minha teoria do isolamento, não tem nem como ter. E justamente por não ter, acho que isso dá um pouquinho mais de força para essa teoria. Entradas para o nível 21. É dito que lágrimas podem ser encontradas nas paredes do nível 13 e podem ser usadas para acessar o nível 21, mas como exatamente não foi dito. Talvez tocando nelas, provavelmente. Essas lágrimas também podem ser encontradas no nível 11, 9 e 6. Porém, são mais estáveis no nível 13, seja lá o que isso quer dizer. E a página que levaria a essas tais lágrimas não existe, então não tem como descobrir o que é. Além disso, essas lágrimas são ditas que geram um gemido agudo, seja lá também o que isso significa, o que na verdade é bom, porque se fossem só lágrimas em uma parede, não teria como diferenciar lágrimas de uma simples água que poderia estar naquela parede. Então, elas gerarem um gemido agudo ajuda a identificá-las. Além disso, a partir do nível 1.5, o nível 11 pode ser acessado por um no-clip, e a chance disso é aleatória. Saídas do nível 21. Muitas portas no nível 21 já foram catalogadas para onde elas levam. As portas marcadas com o número 105 levam ao nível 0. Portas marcadas com o número 356 levam ao nível 356. Portas compostas de arenito podem levar ao nível 46. Portas marcadas com uma carinha sorridente levam ao nível fã. Portas marcadas com o número de 8 a 20 levam a esses respectivos níveis. A porta de número 8 leva ao nível 8, a de 9 leva ao nível 9, 10 leva ao nível 10 e assim por diante até o nível 20. Portas não rotuladas com nenhum número levam ao nível 1.5. Outras portas podem levar a níveis totalmente aleatórios e não são confiáveis. Além disso, também foi dito anteriormente que as portas que aparecem na nova área e que se repetem levam a subníveis e níveis enigmáticos. Porém, não foram catalogadas ainda os padrões de para quais níveis exatamente eles levam. Nível 22. Ruins Left Behind, ou Ruínas Deixadas para Trás. Dificuldade de sobrevivência
categoria 5E, não seguro, sem perigo de entidades. O nível 22 foi em um momento um estacionamento infinito e de aparência mediana, que em algum momento foi tomado e depois abandonado. Foi descoberto inicialmente em 1925. O nível 22 inicialmente não era nada especial. Tinha a aparência de um estacionamento de vários andares do século 20, cheio de carros estacionados e carrinhos de compra, que costumavam estar cheios de materiais de construção e alimentos. Devido à quantidade infrequente de entidades OX no nível, este local atuou como um ponto de encontro de inúmeros grupos e comunidades individuais. Em 1987, o nível 22 foi declarado uma pequena micronação, tornando-se independente de qualquer outra facção dentro dos níveis dos Backrooms. A partir de então, a micronação dentro do nível 22 continuou a crescer rapidamente. Em 1990, a maioria das entradas para o nível 22 haviam sido fechadas por seus habitantes, com este grupo se isolando oficialmente e dando a si mesmo o título de Unstable. Documentos descobertos no nível 22 tornaram aparente que o nome Unstable era uma mistura das palavras Unbattle, fortificar, e Stable, estábulo, algo como o estábulo fortificado. Esta é a bandeira oficial de Unstable. Embora Unstable tenha começado negociações com o MEG e BNTG em 2012 e 2015 respectivamente, esta facção independente raramente permitia que aqueles que não faziam parte do grupo entrassem no nível. Por causa disso, muito pouco se sabe sobre os membros da facção, economia, estrutura política e vida cotidiana em geral. Pelos poucos estudos realizados, a comunidade tinha um sistema de castas rígido, que dividia os habitantes em famílias. Esses diferentes grupos trabalhariam cada um em diferentes andares do nível 22. Cada grupo teria uma variedade de tarefas a cumprir, cada um dando uma fração dos seus recursos totais produzidos para o andar de cima, guardando o que sobrasse para si. Embora não se saiba quem fundou o Unstable, sabe-se que 3 indivíduos foram os carros-chefes da criação do Império. Eles, assim como outros, moravam no andar mais alto, entre aspas, do nível 22. Eu digo entre aspas, porque não é literalmente o último andar do nível 22, já que ele é infinito. É apenas o último andar que foi ocupado pelo Unstable. Eles ostentavam um estilo de vida surpreendentemente luxuoso, dadas as condições do ambiente. Eles eram conhecidos por terem Wi-Fi, dispositivos de lazer como sinuca, mesas de futebol e de alguma forma eram capazes de configurar fogões elétricos funcionais para preparar refeições. Para os andares inferiores, no entanto, a vida era muito mais difícil. Os andarilhos que ficavam em torno de 10 a 15 andares do topo desfrutavam de vidas fáceis, embora chatas. Todos os moradores desses andares tinham barracas de madeira ou concreto de mineração, além de alguns poucos moradores que possuíam utensílios de cozinha, como nos últimos andares. Aqueles que não possuíam fogões viviam da comida dos andares inferiores, ou frutas e colheitas que colhiam periodicamente. Embora fogões pudessem ser facilmente obtidos, até agora não se sabe como os andarilhos de Unstable obtiveram colheitas pela primeira vez. A teoria geral aceita é que antes do colapso de Unstable, existia um nível em que os andarilhos podiam cultivar e plantar, o que permitia aos andarilhos formar uma porta de entrada entre os níveis que provou ser conveniente para a agricultura. Essa teoria também oferece uma possível sugestão sobre quais trabalhos os cidadãos de Unstable costumavam fazer para ganhar a vida no nível, o que solidifica ainda mais a base da teoria. Na base do Império de Unstable, abaixo do andar 16, a vida era extremamente empobrecida e difícil. Diários e notas recuperados escrevem sobre quantos fugiram para andares mais baixos, na esperança de encontrar uma saída do nível. As informações sobre essas profundidades mais abaixo são escassas, com muitas informações sendo retiradas de diários ou fotos encontradas. Muitos da população morriam de fome nessas profundezas, muitas vezes contando com a benevolência dos andares acima para estarem atentos e não levarem muita comida e suprimentos para deixarem o suficiente para si. Eles mal tinham barracas e casas separadas, recorrendo a viver ao ar livre em sacos de dormir ou frequentemente sem nada. Esse sistema foi inevitavelmente explorado pelos pisos superiores ao 22, exigindo mais dos pisos inferiores e dando menos aos pisos superiores. Isso levou à necessidade de acordos comerciais de terceiros. Esses acordos foram incapazes de salvar Unstable do colapso, o que levou a maioria da população do nível a buscar uma vida melhor em outros níveis. Embora a verdadeira razão da queda de Unstable ser desconhecida, é amplamente aceito que os principais motivos foram a falha no sistema social e o lento declínio da integridade estrutural do nível 22. Devido a toda a mineração e eliminação de suprimentos do nível, o concreto, muitas das paredes, pilares de suporte, tetos e piso perderam a estabilidade. Tudo isso culminou no evento colapso do nível, o que fez com que grande parte do nível ficasse inacessível por meios convencionais, ou difícil e perigoso de acessar em primeiro lugar. Hoje o nível 22 lembra um estacionamento abandonado e destruído. O chão está cheio de entulhos, postes e vigas, criando um terreno de caminhada extremamente inseguro
inseguro. Carros e barracas abandonadas podem ser encontrados ocasionalmente ao atravessar o nível. A maioria desses carros está enferrujado e coberto de poeira, enquanto sua condição física, muitas vezes, severamente ruim. A maioria dos carros está em pedaços. O único resto deles são apenas cascas do que eram antes carros dos anos 50. As barracas mencionadas anteriormente também são conhecidas por abrigar cadáveres de ex-habitantes de Unstable, especialmente nos andares inferiores, que não conseguiram escapar quando o nível foi inevitavelmente quebrado. Uma das tendas continha uma velha câmera de filme, que continha dentro uma das únicas imagens conhecidas de Unstable antes do seu colapso. Atravessar o nível 22 é extremamente difícil e inseguro, o que faz com que a maioria dos andarilhos evitasse o nível devido à falta de integridade estrutural, devido à mineração dos antigos habitantes, que fragilizou a estrutura do nível. A estrutura do nível é instável, e os detritos podem facilmente fazer com que as pessoas tropecem e se machuquem no concreto, vergalhões e automóveis destruídos. Além disso, existem inúmeros buracos grandes escavados no nível. Esses buracos geralmente são extremamente profundos, sugerindo que esses pontos são onde ocorreram as minerações. Embora se possa, teoricamente, subir e descer esses buracos para alcançar novas áreas, isso é extremamente desaconselhado devido aos riscos inerentes da escalada de forma livre, com muitas mortes acidentais registradas ocorrendo devido a andarilhos tentarem isso. Apesar dos habitantes originais de Unstable terem fugido com a documentação e história deles, restos de registros pessoais e dados confidenciais foram recuperados por grupos como MEG, BNTG e The Callag Institute. Um diário recuperado, denominado Hilda, foi achado, pertencente a um tal de Jacob Opal. 3 páginas estão disponíveis. Eu li e sinceramente não tem nada de interessante. Só diz a história de um cara que vivia no piso 21 e estava trabalhando duro para subir para o piso 20. Aparentemente não deu exatamente certo. Agora, um documento encontrado que realmente é importante é um relatório. Foi encontrado no último andar de Unstable. Este registro específico é um dos únicos documentos confidenciais encontrados que pertencem ao método de operação de Unstable. Pode-se ver que eles realizaram verificações do censo, pelo menos a cada 2 anos. Este censo e outro recuperado de alguns anos atrás são os únicos recuperados até agora. Não se sabe exatamente com que frequência os censos foram realizados, pois os que foram recuperados foram feitos em anos muito diferentes. O único censo que está disponível é esse relatório, e é do dia 1/7 de 2010. Vou deixar ele passando na tela, afinal são apenas dados de cada piso, tipo contagem de população, o que cada andar faz e tudo mais. Quem quiser ver os detalhes, tá passando aí na tela. Mas cara, nessa data, a população já era de 26 mil pessoas. É uma galera. Entidades do nível 22. Não foi mencionadas entidades no nível em momento algum. Só foi dito que o nível não possui entidades OX. Então não dá pra dizer exatamente que é desprovido de entidades. Pode ser que tenham entidades mais amigáveis no nível. Porém, não foi ditas quais são. E a dificuldade de sobrevivência não é 5, é 5E. É diferente da dificuldade de sobrevivência 5. Não é infestado de entidades. O nível em si que é perigoso, devido à estrutura dele. Colônias do nível 22. Unstable foi a única colônia ativa no nível. Nenhuma surgiu desde seu colapso. Entradas para o nível 22. O nível 22 pode ser acessado através do nível 21 e 23. Essas entradas são novas e foram criadas devido à perda de integridade estrutural do nível, criando um buraco no piso do nível 21 e no teto do nível 23. Opa! Olha que informação interessante. Mostra que o nível 21, 22 e 23 são diretamente ligados. É como se o nível 21 estivesse literalmente em cima do nível 22 e o nível 22 literalmente em cima do nível 23. O que é bizarro de pensar usando a lógica. Claro, estamos falando de backrooms, mas tipo, o nível 22 tem vários pisos. Então ele é teoricamente infinito para cima e para baixo. Então não faria sentido ter buracos que levam para baixo pro nível 23 e para cima pro nível 21. Porque já que ele é infinito para cima e para baixo, impossibilita que o nível 21 esteja em cima e o nível 23 esteja embaixo. Entende o que eu quero dizer? Mas é backrooms, né, mano? A lógica de espaço não funciona aqui. Alternativamente, embora raramente, algumas entradas mais antigas pro nível 22 podem ser encontradas, como portas de vidro no nível 1, rampas de saída no nível 69 ou encontrar uma saída nas áreas centrais do nível 172. Saídas do nível 22. Os buracos mencionados anteriormente do nível 21 e 23, que levam ao nível 22, também podem ser usados como saídas para voltar aos mesmos. Além disso, um no-clip nos carros ou nos detritos pode levar ao nível 817. Algo muito interessante e curioso a se notar aqui é que esses buracos foram causados pelo colapso da estrutura do nível. E esse no-clip levando ao nível 817 só é possível nos carros e detritos, o que dá a entender que essas saídas não existiam antes do colapso. Afinal, não tinham detritos antes do colapso. E esses buracos também não tinham. Isso não é teoria minha. A própria Wiki diz que saídas originais antes do colapso não foram encontradas, o que mostra que os moradores de Unstable que tentaram fugir do nível provavelmente fracassaram mesmo. A população inteira de Unstable provavelmente estava
estava presa no nível o tempo todo e não tinham nenhuma possibilidade de sair, já que antes do colapso não tinham saídas conhecidas. Mas assim, se fosse o caso de todos os moradores de Unstable estarem presos no nível, como não foram encontrados todos os documentos de Unstable? Afinal, não teriam como os moradores levarem os documentos se eles morreram no nível. Acho que é assim, quando o nível começou a colapsar, enquanto Unstable ainda existia, os buracos para o nível 21 e 23 começaram a aparecer e podem ter sido usados pelos moradores sortudos para conseguir fugir do colapso. Mas muitos morreram lá mesmo, os que não tiveram a sorte de encontrar os buracos na hora certa. Mas isso é só uma teoria. Nível 23, The Petrified Garden, ou o Jardim Petrificado. Dificuldade de sobrevivência 4? Não seguro, coberto de mato, contagem média de entidades. O nível 23 é um superorganismo maciço do tamanho de um planetóide, composto principalmente por várias espécimes de árvores entrelaçadas semelhantes às encontradas nas Frontiers. Apesar de ter uma atração gravitacional extremamente semelhante à da Terra, o MEG estima que a área da superfície do nível 23 seja aproximadamente a mesma do planeta anão Ceres. E para quem não sabe, quanto menor um planeta, mais a gravidade é fraca. Por isso se pula tão alto na Lua, porque ela é pequena e a gravidade é mais fraca. O que faz com que o nível, sendo um planeta menor do que a Terra, a gravidade deveria ser reduzida. Mas não é. Tem a mesma gravidade da Terra, o que não faz sentido, porém backgrounds, né? Sendo um planeta, ele não é infinito. Ele é apenas grande, mas não infinito. Se você andar em linha reta, você eventualmente voltará ao ponto de origem, pois você deu a volta no planeta. A viagem por todo o nível é possível devido a bolsões de ar e túneis sinuosos dentro da superfície do nível, semelhante a um grande sistema de cavernas. A superfície do nível é uma floresta extremamente densa que deixa passar pouca ou nenhuma luz. Não há ciclo de dia e noite no nível. Uma estrela é visível no céu acima das folhas das árvores, na superfície, mas não muda de posição, mesmo quando você atravessa a superfície do planeta. O MEG determinou que todo o planetóide está permanentemente banhado em luz desse sol, em todas as direções. É como se o sol acompanhasse você enquanto você anda, mas também é como se ele estivesse em todo lugar ao mesmo tempo, já que todos os lados do nível estão banhados em sol. As árvores que compõem o nível 23 são extremamente variadas. Suas contrapartes nas Frontiers vêm de todos os diferentes tipos de habitats. Algumas árvores mais comuns do nível 23 são abetos, álamos, mognos, sequoias, que são as árvores do nível 192, que já foi feito aqui no canal, mas óbvio, sem os rostos, cedros, ciprestes e carvalhos brancos. Embora muitas árvores sejam exóticas, ameaçadas de extinção ou mesmo extintas nas Frontiers. Além disso, foram vistas várias árvores que não podem ser identificadas como espécies de árvores conhecidas nas Frontiers. Nesse ponto da wiki, ela começa a especificar vários lugares diferentes que existem no nível. Então vamos passar por cada um deles. E como no nível 21 eu fiz um mapinha para ficar mais fácil de entender como funciona o nível e as regiões dele, nesse aqui vamos fazer o mesmo. Vou montar um mapa bonitinho para vocês entenderem as regiões do nível com mais facilidade e vou colocar ele na tela. Por enquanto ele tá simples, apenas com o que sabemos até agora. Porém, conforme as novas regiões e funcionamentos aparecerem, eu vou acrescentando as salas brilhantes. Abaixo da superfície do nível, existem várias grandes cavernas abertas, onde as árvores dentro desses locais podem crescer e brotar folhas. As cavernas são iluminadas por entidades endérmicas, chamadas Gardener Stories, ou os lamentos do jardineiro. Os Stories agem de forma muito semelhante aos vagalumes e são bioluminescentes, apresentando uma variedade de cores diferentes. Eles recebem seus nomes pelos sons estranhos que emitem o tempo todo, que soam como vozes sussurrando sorry ou desculpa. Essas salas são grandes o suficiente para parecerem florestas subterrâneas. Além das árvores, flora muito menor prospera aqui, como fungos e arbustos brilhantes. O ar é muito úmido e frio nesses lugares, e essas áreas abrigam a maioria das concentrações de entidades. Aqui adicionamos as salas brilhantes no mapa. Eu sei, eu não desenho muito bem, mas acho que tá dando para entender. Ruínas antigas. A parte mais estranha sobre as salas brilhantes é que muitas estruturas abandonadas e arruinadas podem ser encontradas nas profundezas de suas florestas. Essas estruturas são quase sempre cobertas de fungos e musgos. Eles têm uma estranha semelhança a famosos edifícios das Frontiers, mas com diferenças significativas. Um farol piramidal de Alexandria, uma grande pirâmide esférica, um coliseu quadrado e um panteão triangular foram encontrados. Dentro das ruínas, há vários artefatos que se assemelham a artefatos históricos em muitos períodos das Frontiers. Os artefatos mais comuns são cerâmica, mas algumas pinturas e tecidos danificados foram encontrados. Uma coisa que todos esses artefatos têm em comum é que são significativamente piores em qualidade em relação às
as suas contrapartes nas frontrooms. Existe escrita geralmente na forma de mensagens desbotadas e feitas às pressas. Elas podem ser encontradas nas partes dessas ruínas. Essas palavras são sempre escritas em latim. Nenhum edifício semelhante a qualquer estrutura construída a partir de 100 d.C. foi encontrada. Então, adicionamos algumas ruínas antigas nas salas brilhantes. O coração da água. O núcleo continua sendo a parte mais inexplorada do nível. O centro foi relatado ser oco. Existe um teto esférico envolvendo o núcleo do nível, sustentado pelos troncos e galhos dos gigantes verdes, que crescem no centro. Algumas árvores crescem para baixo nesse espaço, enquanto outras crescem para fora dele. Essa área do nível é mais exuberante, abrigando flora e fungos estranhos, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Várias espécies de vida selvagem exóticas habitam os galhos maciços dos grandes verdes que se estendem ao ar livre. No centro do planetoide está o coração, um coração de água, cercado pelas raízes emaranhadas dos gigantes verdes. O coração é um enorme reservatório de água que alimenta todo o nível. Esta água é absorvida pelos gigantes e expelida através de suas folhas para as cavernas abertas acima. Então, as raízes das árvores do teto absorvem o vapor de água condensado e o transporta para as salas brilhantes. Mais vapor é liberado nessas salas, que é coletado tanto pelas raízes das árvores que crescem na superfície, quanto pelas raízes das árvores que crescem para baixo de volta para o núcleo. Ao usar a bioluminescência dos Soris e a luz natural permanente vinda da luz do sol, as árvores ganham energia o suficiente para sobreviver. Os gigantes verdes. Os gigantes são árvores enormes que crescem a partir do núcleo do planetoide. Eles são muito mais altos do que árvores normais das frontrooms. O maior gigante foi medido ter aproximadamente 3,2 km de altura e 18,3 metros de largura. Os gigantes verdes são responsáveis por sustentar o ecossistema interno do planeta, tanto distribuindo vapor de água para as outras árvores, quanto fornecendo habitats para outras floras e faunas viverem. Não se sabe a idade dessas árvores, pois nenhuma tentativa de cortá-las foi feita. Essas árvores são essenciais para a estabilidade do nível, portanto, não devem ser adulteradas. A terra falhada do jardineiro. A placa a seguir foi encontrada na base das ruínas da grande esfera, em uma das salas brilhantes. Foi traduzida do latim. Dedicamos essa grande esfera de Gizé ao grande jardineiro, na esperança de perdão pelo grande mal que cometemos. Já nossos olhos roxos ficaram verdes. Começamos a retornar à terra, esquecidos e crescidos. Nossa única esperança é que, sozinhos e petrificados, não desapareceremos, como arquitetos de um projeto fracassado. Aqui ganhamos muita base para muita teoria. Foi encontrado nas ruínas, onde tem construções similares às humanas, escritas em latim. Será que esses locais são apenas cópias que os Backrooms fizeram de locais das frontrooms, mas que vieram distorcidos e meio errados e com escritas? Ou será que existiu um povo que realmente viveu no nível há muito tempo atrás, que ergueu as construções e deixou suas escritas? Porque sabemos que os Backrooms copiam muitos ambientes das frontrooms, mas nesse caso, essa explicação seria bem chata, né? É mais legal imaginar que existiu um povo vivendo nesse nível há muito tempo atrás, 1000 anos antes de Cristo, escrevendo em latim ainda, tendo suas crenças e construções. Talvez esse grande jardineiro seja um deus para eles. Afinal, o lugar é todo um grande ecossistema, uma grande floresta. Faz sentido um jardineiro. Mas enfim, o que vocês acham? Digam nos comentários. Entidades do nível 23. A maioria das entidades vive abaixo da superfície, nas tais cavernas, tendo vulpes, hounds, clumps, smilers, death rats, death moths, machos e fêmeas e curabitro birds. Existem também várias entidades nativas conhecidas que vivem nas salas brilhantes e se assemelham a espécies de animais das frontrooms. Além disso, tem os Soris, que são exclusivos das salas brilhantes. Pesquisas sobre essas espécies ainda estão em andamento. Wranglers também podem ser encontrados, embora raramente. E temos as sentinelas enterradas. Quando estiver no nível 23, é altamente recomendado você não pronunciar a seguinte frase: é apenas uma questão de tempo. Fazer isso despertará as sentinelas enterradas. Acredita-se que essas entidades estejam presas dentro das paredes de madeira, incapazes de fazerem qualquer coisa além de gritar. Ao proferir essa frase, as sentinelas começarão a fazer exatamente isso: gritar. Dependendo do número de sentinelas que tiverem na região, o som resultante pode ser alto o suficiente para estourar os tímpanos. Vários andarilhos relataram que os gritos soam como motosserras enferrujadas cortando madeira. Colônias do nível 23. Meg, base muda. Não muda de não falar, muda de mudinha, coisa de planta. Uma base de exploração, antropologia e pesquisa estabelecida dentro das salas brilhantes. A população atual é de aproximadamente 30 membros ativos e 5 andarilhos voluntários resgatados. É amigável e aberto a negócio, armado com pistolas de água de amêndoas para dissipar entidades. A área foi limpa de qualquer entidade hostil. A área também está livre de sentinelas enterradas. Acesso limitado a alimentos, mas tem suprimentos constantes de água. Guarda a única saída consistente do nível 23. Entradas para o nível 23. O nível 23 pode ser acessado através de enormes árvores ocas, encontradas nos níveis 37 e 47. Essas árvores serão significativamente
significativamente maiores do que as outras ao seu redor, e terão cascas verdes distintas. O nível também pode ser acessado através de estruturas ocas, em formato de tronco, no nível 121. Buracos no chão do nível 22 também levam para cá. Outra entrada é também por uma árvore oca na Crimson Forest, que leva à base do Meg. Saídas do nível 23. Ao entrar no reservatório de água no centro do nível, você será aleatoriamente no-clipado para o meio do oceano do nível 7 ou no nível 121. Também existe a possibilidade de ir ao nível 43 fazendo isso. E a água do centro estar ligada ao nível 7 é interessante. Afinal, a água do planeta no nível 23 seria teoricamente finita. Mas, estando ligado a um oceano do nível 7, por exemplo, não deve faltar água mesmo. Eu sei que tem toda a questão da água se reciclar. A água da Terra é finita, mas ela se recicla, por isso a gente tem água sempre. A água não some e vai pro espaço, mas vocês entenderam o que quis dizer. No centro da base do Meg, há uma árvore oca que leva ao Crimson Forest. Essa saída serve de mão dupla, como entrada e saída pro Crimson Forest e o nível 23. Além disso, também dá pra sair pro nível 22, através de buracos no teto. E, gente, é lógico que esse mapa é só uma representação. Ele não tá nas suas perfeitas proporções. As árvores aqui no meio com certeza tem mais de 3 km, levando em consideração a medida do planeta e tal. Mas enfim, foi só pra tentar ajudar vocês a visualizar melhor o nível, já que eu mesmo lendo a wiki tive um pouco de dificuldade de entender mais ou menos como as coisas funcionavam. Então representações visuais ajudam. Outra coisa interessante de comentar é que assim, planetas têm um núcleo de magma. Tenho certeza que tem muita gente se enfiando aí assistindo porque eu não coloquei. Mas gente, a wiki diz: no centro do planetoide está seu coração, o coração d'água. O coração é um enorme reservatório de água. Esse no centro do planeta está o reservatório, pra mim, dá a entender que o planeta não tem um núcleo de magma, e sim de água no seu lugar. E aí você pode argumentar aqui se não faz nenhum sentido, mas cara, lembra que a gente tá falando de backrooms, mano. No nível 11 tem prédio flutuando. Dá sim pra interpretar que se é um planeta precisa de um núcleo de magma e imaginar que o mapa seria mais ou menos assim no lugar do que era antes. E o reservatório ficasse ao redor desse centro. Mas isso pra mim seria muito sem graça, sinceramente. Seria menos interessante. É mais legal imaginar ele desse jeito. E acredito que pelo modo que foi descrito seja assim mesmo. Mas não dá pra descartar a hipótese de que tenha um núcleo de magma. Mas estamos em backrooms, né? As coisas não precisam fazer sentido. Isso é que é legal, ver os negócios mais fantasiosos. Nível 24, The Moon, ou a Lua. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro, contagem mínima de entidades. O nível 24 é conhecido no banco de dados como The Study, ou o estudo, mas muitas pessoas conhecem também como a Lua. O nível assume a forma de um modelo de lua de plástico, anexado a vários outros planetas de plástico, com um sol de LED no centro. A Lua é o único planeta acessível, tendo uma área superficial estimada 23,4 milhões de quilômetros quadrados. Surpreendentemente, nenhum outro planeta tem qualquer atração gravitacional entre si, mas a gravidade ainda funciona da mesma forma normal ao atravessar a Lua, no caso, o normal da Terra. Você não pula alto, por exemplo. Os planetas estão todos conectados com um fio de metal e giram lentamente. É como se o mapa do lugar fosse uma grande maquete de um sistema solar, e você estivesse pequenininho na Lua. A área ao redor do enorme modelo de sistema solar de mesa, devido ao seu tamanho, é astronomicamente embaçada e difícil de ver. No entanto, parece ser uma enorme sala de estudo da era vitoriana mal iluminada. É indeterminado se os andarilhos que entram no nível são reduzidos para caber na maquete ou se o próprio nível é muito grande. Embora isso deveria ser impossível, é possível ver o nível 24 de outros níveis que tem um ciclo de dia e noite ou uma lua. Eles descrevem o mesmo tom de cinza e azul que está presente na lua do nível 24. Que nível bizarro, cara. Ou é uma sala de estudo com uma maquete do sistema solar e a gente é reduzido quando entra nele, ou é uma sala com uma maquete do sistema solar gigantesco e ao entrar caímos na lua. Que ideia maluca. E como isso funciona? Como é possível ver essa lua de outros níveis? Nada faz muito sentido. Entidades do nível 24. Apesar do nível ser dificuldade de sobrevivência 1, o que indica que pelo menos tem algumas entidades, não é citado até aqui entidades na lua, porém em colônias. Eu vou completar um pouco sobre esse assunto. Colônias do nível 24. Mina de plástico, BNTG. Devido à lua ser uma bola sólida de plástico, ela é utilizada pelo BNTG como uma fonte quase infinita de plástico. Cerca de 20 mineradores vêm aqui a cada 2 semanas para cavar o solo e transportar enormes recipientes de plástico de volta à sua base no nível 1. O plástico é utilizado para fazer armas simples e fazer reparos. No entanto, fazer isso é extremamente perigoso, pois uma camada de tinta de aproximadamente 100 pés... 30 metros de espessura cobre
cobre toda a superfície da Lua. Devido à quantidade de chumbo que possui nessa tinta, a mineração através dela, para chegar ao plástico, libera gases tóxicos. Portanto, máscaras de gás são necessárias serem usadas. Belfort. Muito raramente, um homem entrará na sala em que reside o nível 24 e se sentará em uma cadeira para ler um livro. Ele foi apelidado de Belfort pelos mineradores que trabalham para o BNTG. Ele usa um smoke e é quase careca, com pouca quantidade de cabelos brancos. Não está claro se ele é algum tipo de faceling, ou se seu rosto é simplesmente muito embaçado para distinguir, devido ao nível ser muito grande e isso causar a visão embaçada do cenário fora da Lua. Ele é considerado principalmente inofensivo, mas às vezes ele vai até o conjunto de planetas para brincar com eles, ou limpar com uma toalha. Isso é extremamente perigoso, porque qualquer andarilho que tiver no nível 24 pode acabar sendo esmagado ou morto por terremotos. E é aqui que voltamos sobre as entidades. O nível pode ser considerado dificuldade 1 por causa desse homem que aparece na sala do nível, e não por ter entidades na Lua. Mas o homem não foi colocado como entidade, e sim como colônia, porque não sabemos se ele é um humano ou um facer. Então meio que ele seria considerado a única entidade do nível, por isso dificuldade 1. Mas enfim, essa é só uma teoria minha. Entradas para o nível 24. A maneira mais segura de entrar é pelo nível 57, através de uma pintura de lua. Não é especificado se é necessário tocar na pintura ou atravessar a pintura, tipo entrar no quadro. Mas você pode tentar os dois casos se quiser ir para lá. Outra entrada é pelo nível 1, mas apenas o BNTG conhece essa entrada e não revelou como acessá-la. Outro modo de chegar no nível 24 é mais perigoso. Fazer um no-clip para cima, em algum nível que possua uma lua no céu. É dito que esse método é altamente desencorajado, mas cara, isso é novidade. No-clipar para cima, no nada, no ar? Não sabia que isso era possível. Será que é desencorajado porque, sei lá, se você fizer isso você vai acabar caindo para cima e morrer de queda porque você vai cair na lua? Enfim, só podemos teorizar do porquê isso não ser encorajado de ser feito. Mas isso me lembra uma coisa, no nível 73, que não tem saída, mas tem uma lua no céu. Então se tu tá preso no nível 73 aí, tenta aí, velho. O que você tem a perder? Já tá preso no nível? Sai desde o nível 24. Você pode pedir pros mineradores te levarem pra fora do nível. Eles te levarão ao nível 1, mas isso é um problema. Afinal, o BNTG envia mineradores a cada 2 semanas. Não foi dito que tem alimentos nessa lua. Então se você cair no nível em um dia que vai demorar muito pros mineradores chegarem, é capaz de você morrer de fome. E como eles são enviados pelo BNTG por uma entrada desconhecida para o público no nível 1, a saída também deve ser pouco conhecida, e talvez só os mineradores saibam dela. Nível 25, The Quarter Hub, ou o centro do quarteirão. Dificuldade de sobrevivência 0, seguro, desprovido de entidades. O nível 25 se assemelha a um prédio de arcade de videogame abandonado, levemente saqueado e danificado. Foi descoberto no dia 17 de dezembro de 2017. O nível é composto principalmente por salas grandes e cheias de eco, que geralmente são preenchidas com máquinas de fliperama. Essas salas são revestidas com uma camada constante e fina de poeira no chão, bem como as várias prateleiras, que muitas vezes podem ser encontradas pregadas nas paredes, muitas vezes pintadas de marrom. Entrelaçado nas salas de jogos do nível 25, os andarilhos geralmente localizam corredores menores e menos convidativos. Essas áreas geralmente estarão vazias, embora raramente contenham caixas ou caldeiras antigas, sem vapor e congeladas. Nessas áreas geralmente contém os suprimentos habituais dos backroom, como água de amêndoas ou alimentos, como lanches em geral. Embora a totalidade do nível 25 ainda não tenha sido explorada semelhante a quase todos os níveis documentados, o comprimento e largura aproximada do nível estão estimadas em 13,6 km de norte ao sul e 14,8 km de leste a oeste. Embora as bússolas padrões sejam geralmente propensas a falhas na maioria dos níveis, o MEG usou os níveis em que as bússolas estão funcionando para determinar a direção aproximada de cada medição. O nível 25 é ocupado e decorado principalmente por máquinas de fliperama, assemelhando-se aos do início a meados da década de 1980. Uma maioria extremamente grande deles foi saqueada ou quebrada de várias maneiras e métodos. Muitas vezes, salas inteiras deste local estão repletas de gabinetes de videogame desativados e desgastados. As máquinas que funcionam, que é cerca de uma a cada 1500, são adaptadas com a capacidade do usuário atual, a um nível determinado pelos backrooms, simplesmente inserindo uma moeda nessas máquinas e interagindo com elas. Sendo essas moedas itens que são comuns de serem encontrados nas caixas do nível 25, você será teleportado a outro nível. A viagem não é considerada unilateral, pois outra máquina de arcade sempre será descoberta atrás do andarilho, ou a pelo menos 30 metros dele, no nível que ele chegou, o que significa que se você usar uma moeda em uma máquina funcional e sair do nível com isso, você pode voltar ao nível 25 com outra moeda na máquina que estará próxima a você. Por isso, não é uma conexão unilateral, já que você pode sair com as máquinas e voltar pelas máquinas também. No entanto, uma vez que essas máquinas forem deixadas para trás por um período de tempo presumido, a funcionalidade delas pode se tornar irregulares, como no nível 10, que a máquina foi danificada pela água. As máquinas de fliperamas e
os níveis que elas são conectadas não têm uma correlação estética ou por nome. Não há nada que indique para qual nível a máquina leva. Porém, o Meg e outras pessoas, independentemente, já disseram dicas de onde a máquina leva, como números dos próprios níveis colocados na máquina. Entidades do nível 25. Bom, dificuldade 0, desprovido de entidades. Colônias do nível 25. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas e saídas para o nível 25. As entradas e saídas do nível 25 são praticamente idênticas, pois as máquinas de fliperama, para entrar e para sair, podem ser encontradas tanto no próprio nível 25 quanto nos níveis para qual a máquina leva. Isso dá a entender que não é necessário obrigatoriamente usar uma máquina para que surja uma máquina no nível em que você sair. Aparentemente, se você andar casualmente pelo nível, eventualmente você pode encontrar a máquina que vai trazer você de volta para o nível 25. Porém, você vai precisar de uma moeda, porque é ela que faz a máquina funcionar, e essa moeda só é especificada a ser encontrada no próprio nível 25. Então, se você estiver fora do nível e não possuir uma moeda, você não vai conseguir usar a máquina para ir para o nível 25. A única entrada que foge desse padrão é pelo nível 4, onde uma única porta semelhante a um armário de zelador pode ser ocasionalmente vista em pequenas salas isoladas no nível. Agora, as máquinas de saída que levam aos níveis, e você pode voltar por essas mesmas máquinas se tiver moedas, são para os seguintes níveis: 0, 5, 9, 10, 11, 19, 24, 29, 37, 50, 90, 108, 120, 141, 150, 165, 188, 201, 790 e 888. Porém, como foi dito anteriormente, a máquina de retorno do nível 10 foi danificada. Não é especificado se ela foi quebrada, mas acredito que não, por causa de uma historinha que eu vou falar daqui a pouco. Provavelmente a máquina funciona assim, se você tiver as moedas. E também não foi especificado se existem máquinas em outros níveis que também foram danificadas de alguma forma, e se elas funcionam. Mas essa wiki tem uma historinha inicial, umas notas com imagens do nível escritas por alguém que descobriu o nível inicialmente. Basicamente, as notas dizem o que já sabemos sobre o nível. Fora isso, é alguém tagarelando. Mas algo que acontece é que esse cara fica falando que acha que o nível não é natural, digamos assim, e sim que foi feito por alguém. Além disso, ele diz sentir que tem muito mais por trás desse nível, além de ser apenas um simples fliperama. E no final da wiki temos mais uma nota, dessa vez de duas pessoas conversando. Elas estão conversando sobre esses papéis que esse cara deixou, também falando que o nível pode ser muito mais do que só um nível normal, que tem algo por trás dele. Mas sinceramente, é só isso. Eles não falam sobre muitas suposições, e muito menos sobre algum embasamento para esse sentimento de que tem algo por trás. É só eu acho que tem algo por trás. E não desenvolvem nada sobre isso. Por esse motivo, eu não fiz a leitura desses papéis, nem da conversa, porque a leitura é extremamente broxante e desinteressante, sinceramente. Mas assim, quem escreveu a wiki definitivamente tentou botar um mistério sobre algo a mais no nível, mas fez um desenvolvimento de um método que não funcionou muito. Não é nada, é simplesmente nada, não tem nada acontecendo, tá ligado? É só, meu Deus, tem um mistério e não fala nada sobre isso. Mas e aí, o que você acha que tem por trás do nível 25? Diga nos comentários. Nível 26, Otherworldly, ou de outro mundo. Dificuldade de sobrevivência 5, não seguro e infestação de entidades. O nível 26 é um grande agregado familiar urbano expansivo. É um nível finito, que se expande por milhões de quilômetros. Esse nível é uma reminiscência de uma casa urbana típica. Pode ser descrito como semelhante a um nível 0. Muitos quartos segmentados podem ser encontrados junto com uma arquitetura confusa. Isso inclui portas aleatórias, escadas e corredores que levam a lugar nenhum, portas que levam a paredes e muitos outros. Alguns corredores são muito compactos e perigosos de navegar. As casas parecem ser costuradas. É estranho. Janelas que não sejam windows podem ser abertas para um exterior. Essa área externa parece com as front rooms, exceto por uma névoa azul que está presente. Esta névoa não é tóxica, no entanto, eventualmente irá derreter seus olhos. Esse nível tem muitos itens abandonados e outros itens gerados aleatoriamente. Dor líquida, repelente de smilers, água de amêndoas e rações reais podem ser encontradas em geladeiras e cozinhas em torno do nível. Outros objetos como chaves de níveis, tomadas elétricas, lâmpadas, escaravelhos e fire salt podem ser encontrados em locais aleatórios. Uma coisa interessante aqui é que tomadas elétricas leva para o wiki dos candy, aquele docinho. Então eu não sei se é para ser o docinho e escreveram o nome errado, ou se era para ser tomadas elétricas e colocaram o link da wiki errado, e essas tomadas elétricas têm uma wiki própria, que é outra coisa. Enfim, pontos ocasionais de Wi-Fi também podem ser encontrados. Estantes de livros, cheios de livros com representações de personagens aleatórios, também podem ser achadas. Como muitas pessoas dizem, esse nível está continuamente crescendo e diminuindo de acordo com as front rooms. Todas as salas do nível 26 correspondem a uma sala das front rooms. Parece que quando você entra no nível, você aparecerá na área do nível que corresponderia à sua própria casa. Então, aparentemente, quando uma casa é construída nas front rooms, o nível aumenta de tamanho em relação ao tamanho da casa.
casa. E se uma casa é destruída, ele perde esse tamanho também. Que estranho, né? Entidades do nível 26. Grandes quantidades de entidades podem ser encontradas nesse nível. Alguns aparecem em salas específicas. Essas entidades incluem Windows, Smilers, Deathmoths, Clumps, Dullers, Hounds, Facelings, Skinstealers e muitas outras entidades. Essas entidades infestam todo o nível. Colônias do nível 26. Posto avançado abandonado. Engenheiros. Este é um posto avançado que se estende por alguns quilômetros. Ao longo desses quilômetros, encontram-se equipamentos científicos e muitos objetos desconhecidos. Esse posto avançado tem estoques significativos de suprimentos necessários. Qualquer pessoa que fazia parte desse posto avançado desapareceu, mas não foi especificado como esse grupo desapareceu. Mas eu pensei numa teoriazinha sobre isso. Se o nível diminui de tamanho quando uma casa nas Frontiers é quebrada, será que eles não estavam em uma região que acabou desaparecendo do nível porque uma casa nas Frontiers foi quebrada? Sei lá, estavam dentro de uma sala, todo mundo de boa, e aí, pum, quebrou umas 3 casas nas Frontiers ao mesmo tempo. E aí, bluf, a parte onde eles estavam foi engolida, sumiu e eles desapareceram junto. Onde será que eles foram parar? Isso também traz uma questão. Quem tá dentro dessas áreas, quando elas desaparecem, pra onde essas pessoas vão? Elas morrem? Elas vão pra outro lugar? Bom, a gente só pode teorizar sobre isso. Entradas pro nível 26. Esse nível possui apenas uma entrada. Esta entrada fica no nível 13, no andar de número 1000. Saídas do nível 26. Um no clip em certos móveis leva a níveis negativos. Encontrar uma escada pode levar ao The Basement, mas não é o The Basement nível 71, e sim o The Basement nível enigmático. Nível 27. The Bunker Springs, ou o Bunker da Nascente. Dificuldade de sobrevivência 0, desprovido de entidades. O nível 27 é um nível relativamente pacífico, completamente desprovido de entidades. A wiki desse nível tem riscos e anotações em cima desses riscos. Irei comentar sobre elas. O nível é dito como pequeno e finito, o que é riscado logo após e substituído por infinito, com a única parte acessível sendo a fonte termal, que tem aproximadamente 18,6 metros quadrados. Ou seja, o nível é infinito sim, mas esse infinito é fora dessa área de fonte termal, e teoricamente não é para ser acessível essa área infinita. A água dessa fonte termal é potável e rica em minerais. Os andarilhos que beberam essa água relataram sentimentos de lucidez e energia elevada. A temperatura da água é em média 32,2 graus Celsius, semelhante à temperatura de uma banheira de hidromassagem comum. Das paredes da gruta saem 2 aberturas, onde 2 quedas d'água depositam água nova na nascente. A pequena piscina é drenada por meio de um pequeno túnel perto do canto da caverna. Esse túnel é muito pequeno para rastejar. Não tente explorar esse buraco. Isso aparece grifado na wiki. Não se sabe exatamente o motivo disso. Se seria simplesmente porque tentar entrar em um buraco pequeno que está entrando água, você provavelmente vai ficar preso e vai se afogar, ou se tem algo a mais por trás disso. Não se sabe para onde essa água vai e nem de onde ela vem, mas a fonte parece infinita. O nível 27 é um nível extremamente popular, principalmente entre os andarilhos que residem no nível 11, devido ao seu fácil acesso, entrada e saída consistente. Se você resolver visitar o nível 27, por favor, respeite qualquer outro andarilho que você possa encontrar tomando banho na nascente. Não é recomendado entrar na água se houver outros 30 andarilhos atualmente tomando banho. A água da nascente provaram ter efeitos benéficos aos andarilhos que se banham nela por pelo menos 1 hora. Os andarilhos relatam consistentemente sentir-se menos estressados, mais calmos e mais otimistas do que antes. Os andarilhos do nível 11 também mostraram níveis mais altos de produtividade em seus empregos. As águas também são conhecidas por ajudar a aliviar pequenas doenças físicas, como dores, contusões, erupções cutâneas, acnes e pequenos cortes. Não é recomendado, no entanto, tomar banho por mais de 2 horas, pois a exposição prolongada a águas quentes pode resultar em tonturas e náuseas. Como esse nível é muito popular e muito utilizado por moradores do nível 11, também é recomendado sair imediatamente após o banho para dar espaço a outros andarilhos. O nível 11 já foi feito aqui no canal, caso você não tenha visto. As paredes da caverna foram determinadas como sendo de calcário. Apesar das temperaturas quentes naturais da água e do ar úmido, não há absolutamente nenhuma vegetação ou seres vivos de qualquer tipo dentro do nível. O nível ainda é desprovido de organismos e bactérias, mas não se sabe o porquê disso. Eu tive a infelicidade de descobrir o porquê. Você pensou que esse nível seria apenas uma coisa simples e feliz, certo? Uma pequena faísca de esperança e segurança dentro desse lugar terrível que chamamos de Backrooms. Milhares de pessoas pensaram que era assim. Eu pensei que era o caso. Eles ainda usam esse nível até hoje para relaxar das suas vidas estressantes. É feliz, é tranquilo, é lindo. Essa ilusão foi destruída para mim. Eu nunca vou visitar esse nível de novo, mas ainda é seguro entrar. Ainda será a sua adorável e fofa fonte termal, contanto que você não continue ouvindo. Mas eu sei que você vai. Você é um andarilho, você é curioso por padrão. Essa é a própria natureza das nossas pobres almas. Então, se você realmente quer saber qual é a desse nível, eu vou te mostrar a minha descoberta. Relatório 27. Registro de expedição número 1. Data da gravação: 9 de junho de 2021. Por Catherine Goswell. Hoje eu fui
escolhida para explorar a caverna da cachoeira do nível 27. Metade de mim tá feliz por ter conseguido um trabalho fácil. Metade de mim também tá triste porque vai ser entediante. Quer dizer, o nível 27 é apenas uma fonte termal, não existem entidades. Então, o que exatamente eles esperam que eu encontre? Qualquer coisa que seja, peguei meu equipamento e entrei no nível do jeito que todo mundo faz. Felizmente, o Meg colocou um aviso para as pessoas do nível 11 não entrarem e me atrapalharem enquanto eu trabalho. Parabéns a eles por serem tão atenciosos, eu acho. Eu realmente prefiro não ter um homem nu me olhando enquanto eu tô escalando esse penhasco. Eu nunca fui a melhor em escalada, mas fiquei feliz de poder usar esse nível como treinamento. Afinal, uma queda daqui me jogaria na água, e eu sairia com alguns pequenos cortes e no máximo uma contusão. Sorte minha, porque a água ajudaria a curar instantaneamente. Então aqui estava eu, subindo centímetro por centímetro, um pé atrás do outro. Esse lado da parede é liso em vez de irregular, mas eventualmente consegui agarrar uma borda e comecei a me erguer. Honestamente, quanto mais eu lutava, mais eu percebi o quão grato eu tava por ninguém estar aqui me olhando. Eu acho que meus colegas nunca mais iam me deixar em paz se vissem o quanto eu ficava agitado subindo. Mas enfim, eu puxei uma máscara sobre a minha cabeça para me ajudar, enquanto eu me arrastava pelo túnel, minhas costas batendo contra o teto. Lutei contra a corrente, enquanto a água batia em mim. O túnel continuou sem parar. Perdi completamente a noção de tempo e distância. Não tem como eu te dizer o quão longe eu fui naquela água quente. Tudo que eu posso dizer é que depois do que parecia uma eternidade, o túnel finalmente se alargou o suficiente para que eu pudesse ficar em pé quando emergi em uma caverna, uma grande caverna. Suas paredes estavam tão distantes que estavam completamente cobertas por uma escuridão. Eu não poderia dar uma média de quão grande era, mas a coisa que eu mais lembro era sobre a abertura no teto. Um grande buraco, e eu podia ver o céu do nível 27. Um nível que parecia ser só uma caverna. Eu pude ver o céu dele. Tinha mais coisa pra fora. Era um azul índigo profundo. Haviam pilhas de pedras subindo das águas até a saída. Dei passos trêmulos, hesitantes, enquanto subia. Quando emergi ao ar livre, não tinha como eu ter me preparado para o que eu vi. Sob o céu azul escuro, havia uma planície estéril, de nada além de rochas negras. Não haviam árvores, nem entidades, nem vida. Tudo era mais plano do que uma folha de papel. Todas as colinas foram niveladas. Todas as montanhas foram esmagadas. Todas as civilizações foram obliteradas. Tudo, desde o pico mais alto até a menor formiga, desapareceu. Não havia nada além da pedra preta que estava aos meus pés, cobrindo toda a superfície, como uma horrível pintura preta. A pedra da tempestade. As rochas eram as pedras da tempestade. Percebi que a fonte termal do nível 27 não era a totalidade do nível. Não. Era a única parte do nível que restava. Eu me virei para fugir de volta para a caverna, apenas para perceber que ela havia sumido. Eu estava presa em um campo sem fim, de nada. Eu sabia que se desse o mínimo passo para frente, ativaria a pedra da tempestade e a faria explodir. Eu pensei que estava morta. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos, como um filme doentio avançando rápido. Respirei fundo e dei um passo adiante, me preparando para morrer. Então fechei os olhos. Quando acordei, eu estava em uma poltrona em Stormstone Keep, a fortaleza da Pedra da Tempestade, no nível 28, e havia uma caneca de café na mesa à minha frente. As coisas mudaram bastante aqui. Caso eu tenha ficado meio confuso, o nível 27 era apenas uma espécie de fonte termal, que tinham 2 buracos no teto que traziam água para essa fonte termal. O primeiro buraco serve como entrada e saída do nível, e o segundo foi por onde essa moça escalou e explorou, subindo e descobrindo uma caverna, onde o teto havia um buraco que mostrava o céu do nível, mostrando que o nível não era apenas uma caverna de fontes termais, e sim muito mais. Ao sair, o andarilho se viu em outro lugar, algo que deixou ele com medo, algo que parecia morto, obliterado. Então, ele foi parar no nível 28. E bom, eu ainda não li o wiki do nível 28, eu não sei o que tem lá e nem como ela se conecta com tudo isso aqui. Isso a gente só vai entender semana que vem no vídeo do nível 28. E olha, essa história me deu um belo hype pro nível 28, eu espero que ele seja muito interessante. Essa história foi bem legal, esse mistério todo envolvendo o nível 27 eu achei bem interessante. Mas, vamos continuar por enquanto no nível 27 e deixar isso pro nível 28 semana que vem. Entidades do nível 27, deixa pra vídeo de entidades. Colônias do nível 27, não há bases, postos ou comunidades nesse nível, devido ao seu tamanho. E uma nota complementa, e também devido à sua história. Entradas e saídas do nível 27. O nível pode ser facilmente acessado girando um chuveiro ou banheira para a função de configuração mais quente, e fechando os olhos enquanto estiver dentro da banheira ou do chuveiro. A maneira mais popular de fazer isso é no nível 11. Isso levará você à entrada do túnel, onde você pode descer as escadas que levará às águas. O primeiro dos buracos, que leva água para a piscininha de água quente, perto do canto da caverna, tem a primeira cachoeira. O Meg construiu uma escada que leva a esse túnel, de onde sai essa cachoeira. O túnel é largo o suficiente para caminhar. Seguindo ele, levará para fora do nível 27, para o nível que você usou para entrar. Não escale o segundo túnel, que traz a segunda cachoeira para a fonte termal. Não leva a lugar nenhum.
Nível 28, Stormstone Keep, ou a Fortaleza da Pedra da Tempestade. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro. Mínima contagem de entidades. O nível 28 é a minha casa. É conhecido por seu único marco distintivo, Stormstone Keep. É um nível que se assemelha muito às Front, mas com algumas importantes diferenças. Qualquer andarilho que no clipe para o nível 28 aparecerá aos pés da fortaleza e imediatamente perceberá que o céu possui uma cor azul índigo profundo. O céu é desprovido de sol e lua, e a totalidade do nível é iluminada de cima por uma fonte de luz desconhecida. O solo é tingido de azul muito escuro e, portanto, é recomendável trazer uma fonte de luz para atravessar o nível. Não há ciclo diurno e noturno no nível. Nuvens varrem o céu enigmático, mas nunca chove, a menos que eu faça uma tempestade. A área a cerca de 4,8 km a partir da fortaleza é a zona segura, onde é altamente recomendável que os andarilhos não saiam por mais de 30 minutos de cada vez, em nenhuma circunstância, porque eu não quero machucá-los. Stormstone Keep são ruínas dilapidadas, porém ainda habitáveis, do que parece ser um castelo medieval europeu. Ele está localizado em uma grande colina, no centro de um vale cheio de árvores. Muita da flora deste nível é extremamente similar à flora das Front, mas após uma inspeção mais profunda, todas as plantas desse nível são significativamente mais inflamáveis do que a flora das Front. Cada planta tem um nível variável de pigmentação azul. A razão para isso é desconhecida. Não é recomendado remover plantas do nível, pois elas não parecem voltar a crescer. Ao queimar uma planta no nível, ela emitirá uma fumaça azul, que é tóxica caso inalada. Não use objetos como fósforos, cigarros, isqueiros ou tochas, pois é possível iniciar um incêndio. O vale é cercado por todos os lados por montanhas incrivelmente altas e estreitas, que parecem desafiar as leis da física. É impossível ver o topo de algumas delas, pois estão a mais de 16 km de Stormstone Keep e, portanto, fora da zona segura, por isso permanecem inexploradas e altamente perigosas. A Pedra da Tempestade. Qualquer coisa fora da fronteira da zona segura é inteiramente composta por um objeto chamado Stormstone, ou a Pedra da Tempestade. Ela é altamente inflamável, corrosiva e explosiva. Um mineral escuro como o breu, e é extremamente perigoso e volátil. As montanhas fora de Stormstone Keep são compostas apenas por Pedra da Tempestade e mais Pedra da Tempestade. Andar na Pedra da Tempestade sem equipamento adequado fará com que ela exploda violentamente, criando uma enorme reação em cadeia com o resto do solo ao seu redor. Periodicamente, tempestades extremamente violentas e turbulentas ocorrerão no nível, afetando apenas a área fora da zona segura. Os relâmpagos são extremamente frequentes e criam novas Pedras da Tempestade sempre que tocam um objeto. Então, por favor, fique comigo onde é seguro. Entidades do nível 28, o Cavaleiro Azul. Este nível é desprovido de qualquer entidade, exceto pela entidade única do nível, que reside em Stormstone Keep. Ele supostamente se identifica como homem e assume a forma de uma armadura azul oca. Ele é capaz de mover o seu corpo de forma semelhante a um humano comum. Ele falará qualquer idioma que seja mais confortável para quem estiver conversando. Este ser foi descoberto pela primeira vez quando uma exploradora do Meg chamada Sarah se tornou a primeira a nuclipar para o nível. Ela apelidou a entidade como o Cavaleiro Azul. Ela me ensinou muitas coisas sobre os backrooms e as organizações e sociedades que existem. Ela me ensinou a usar um telefone. Esta é a única maneira que eu posso entrar em contato com todos vocês. Eu roubei o telefone dela antes dela sair. Espero que ela não se incomode, mas está ficando sem bateria, então tenho pouco tempo. Deixe-me contar mais sobre a minha história antes que você saia. Eu sou o Cavaleiro Azul. Não há mais ninguém nesse mundo além de mim. Nada nunca muda. Não há como eu dizer quanto tempo passou. O que é mesmo tempo? Continuo tentando entender, mas quanto mais eu penso, pior fica o zumbido. Tenho esse zumbido terrível na cabeça. Quando me sinto estressado, ansioso, assustado, zangado, triste ou solitário, vem tontura, dormência. É demais. É quando eu ouço trovão. As tempestades nesse nível são todas causadas por mim. O pânico, o pavor existencial que sinto os causa. Não sei como. Tentei de tudo para que parasse. Não consigo me concentrar nem fazer nada quando tudo que ouço são coisas quebrando ao meu redor. Mesmo à distância, a visão das infinitas nuvens azuis raivosas caindo pela encosta das montanhas é linda e aterrorizante. Eles se contorcem como se estivessem vivos, embora eu diga para mim mesmo que não estão. Fios finos de névoa me arranham. Embora estejam a quilômetros de distância, ainda sinto seu aperto no meu coração. Estou digitando nesse artigo agora na esperança de que alguém, qualquer um, venha pro nível. Enquanto eu tiver alguém para conversar, as tempestades vão parar. Você estará seguro comigo, eu prometo. Se você decidir vir, por favor, traga baterias pro meu telefone, tanto quanto você puder. Esse é o único contato que eu tenho com outras pessoas agora, e preciso dele para conter as tempestades, mesmo que apenas por um momento. Eu adoraria deixar esse lugar. Eu queria viver no nível 4, no nível 6.1,
1, ou até mesmo no nível 11, mas duvido que realmente seja seguro para as pessoas ao meu redor ter uma entidade como eu por perto. Apareço como um cavaleiro humano do lado de fora, mas não sou um cavaleiro. Não tenho corpo, nem coração, nem mente, nenhum nome. Você só sabe que eu existo porque você me deu uma voz. Caso contrário, eu não seria nada, nem ninguém. Eu anseio por um nome humano, um nome bonito, como Sarah. Por favor, venha e me dê um. Colônias do nível 28. Não há muito espaço, mas você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo para se mudar, se quiser. Apenas saiba que não tem comida nem bebida por aqui, já que eu não preciso disso para sobreviver. Entradas para o nível 28. Encontre uma pintura de um campo azul ou de uma torre nas paredes do nível 5 e você parará aqui. É realmente fácil. Foi assim que ela entrou. Você também pode chegar aqui, eu acho, viajando muito longe no nível 14. Eu não recomendaria isso, já que as pessoas que vieram pra cá usando esse método eram um pouco estranhas, mesmo pra alguém com pouco conhecimento social que nem eu. Uma moça já chegou aqui pelo nível 27, subindo pelo segundo túnel que leva a cachoeira pro nível, mas é um caminho complicado. Saídas do nível 28. Tudo bem se você quiser ir embora, só fica um pouquinho, tá? Se você vier falar comigo, eu lhe mostraria a saída pessoalmente, mas me promete que não vai contar pra ninguém? Não posso deixar as pessoas passarem por mim assim. Se alguém tentar postar a saída aqui, eu vou deletar. Eu sinto muito, mas eu tenho que fazer isso. E a quem possa interessar, eu não tenho ideia de quanto tempo se passou desde que nos encontramos pela última vez. Você pode estar até morta agora, ou talvez você tenha se esquecido de mim. Talvez eu seja apenas mais um monstro, mais um produto desses backgrounds pra você, mas eu sinto a sua falta. Espero que nos veremos novamente de novo. Assinado, seu cavaleiro de armadura moribunda. Observação: desculpa por pegar seu telefone, espero que você entenda. Bom, tem algumas coisas que eu queria comentar. Primeiro, o cavaleiro comenta que as pessoas que entraram no nível 28 pelo nível 14 eram meio estranhas. Interessante, mostra que o nível 14 realmente mexe com a cabeça das pessoas. E é dito que para entrar no nível 28 pelo nível 14 você tem que viajar muito longe. Então provavelmente quanto mais tempo você fica no nível 14, mais você vai ficando biruta. Sobre o cavaleiro, não tem muito o que dizer, além do fato que é triste, né, mano? É praticamente um cara passando por depressão e querendo amigos. Eu entendo esse cavaleiro, só que já passou por isso sabe. Eu daria um rolê lá se pudesse. Quem tá aí nos backgrounds, vai lá dar uma visita no cara, mano. Ele tem cara de que curte jogar um xadrez show. Algo interessante a se comentar também é que quando você salva a foto do cavaleiro na wiki, ela vem baixada com o nome Jared. Será que esse seria o nome dele agora? Deram esse nome a ele? O que vocês acham sobre isso? Afinal, por que outro motivo viria com o nome Jared? Até onde eu sei, Jared é um nome mesmo, não tem outro significado. Ou tem? E acho que Jared é um bom nome pra uma armadura azul, acho que combina. E na parte de entradas que fala sobre o nível 27, eu que acrescentei aquela parte porque na wiki do nível 28 essa entrada não tá anexada, mas a gente sabe que ele existe. Esse nível me lembra bastante o nível 73 também. Vai me dizer que não. Uma fortaleza barra castelo no meio do nível, do lado de fora é perigoso, uma entidade exclusiva do nível. O nível 73 é vermelho e o nível 28 é azul. Achei bem similares as ideias e o visual assim. Nível 29, Hyperion ou Hyperiano. Dificuldade de sobrevivência 4. Não seguro, entidades não documentadas. Aqui temos uma pequena mudança. Normalmente a dificuldade de sobrevivência 4 seria não seguro, alta contagem de entidades. Mas nesse caso é não seguro e entidades não documentadas. O que é diferente do padrão, mas vamos seguir daqui. O nível 29 é nosso lar e nosso paraíso. É uma ilha no qual aqueles que residem jamais deverão ser perturbados. Escondida nos vastos oceanos do nível 29 externo, nossa ilha está no centro dele. Uma nova civilização que abraça um novo futuro. A própria ilha é delimitada por falésias ásperas e encostas íngremes de rochas e metal, que atuam como uma barreira natural contra perigos externos. No interior da ilha, altas e robustas cadeias de montanhas protegem os que vivem dentro da ilha. Também atua como uma fonte fresca de água de amêndoas, que flui da encosta das montanhas, formando rios largos e longos. Para os oceanos que cercam a nação, nós os chamamos de área externa do nível 29. Para as áreas da nossa ilha, que são protegidas por nossas montanhas, chamamos de círculo externo do nível 29. Essas montanhas compõem a maior parte da massa terrestre da ilha, cerca de 56% dela, sendo o restante florestas, planícies, colinas e pequenas cavernas. Finalmente, para a área da nossa ilha, que são protegidas por nossas montanhas, nós chamamos de o círculo interno do nível 29. A ilha em si tem uma área aproximada de 2.166.000 km² e é, na sua maioria, habitável, salvo as regiões montanhosas e a linha costeira, que não são adequadas para a presença humana e contém, em sua maioria, terrenos perigosos e temperaturas letais. Nas cavernas do nível, recursos são extremamente abundantes, especialmente cobre e ferro, que aparecem em veios de minérios gigantes. Além disso, a ilha abriga um tipo único de árvore, de cor vermelha, geralmente grossa e alta, e com folhas brancas. Sua madeira é mais forte do que alumínio. As árvores do nível são, por si só, um milagre da natureza, por suas propriedades absurdas, mas críticas, que permitem que elas sejam ainda mais fortes e resistentes do que a maioria dos metais usados
pelos humanos, embora facilmente cortadas por um típico machado. Quando processada por meio de processos químicos específicos, essa madeira pode se tornar mais forte do que muitos materiais conhecidos pela humanidade. A flora do nível também é um milagre da natureza. Flores e árvores únicas compõem a maior parte da flora, viva e colorida, que domina a parte da paisagem interior da ilha e pinta alguns dos terrenos montanhosos em tons coloridos, às vezes criando arco-íris. Entre as montanhas, pequenos povoados cercados por grandes fazendas dominam a paisagem e formam um belo conjunto de campos de cultivo. Pequenas cabanas localizadas entre eles produzem uma renda estável e alimentos para as pequenas cidades. Abrigando a maioria da população da nossa ilha estão pequenas vilas, cujas construções são feitas principalmente de madeira e fornecem não só um abrigo para o nosso povo, como também uma base para o desenvolvimento futuro dessa civilização. No círculo externo do nível 29, pequenas cabanas e torres de vigia podem ser vistas em locais elevados, como colinas e falésias, e nos fornecem mais uma camada de proteção contra quaisquer perigos externos. Diante disso, proteger a nossa ilha é e sempre foi nossa prioridade número 1, cuja proteção garante que nosso povo possa viver em paz e prosperidade, e a salvo de qualquer ameaça e de quaisquer mentes corruptas. Qualquer coisa além dos limites da ilha é considerado uma zona morta, pois é inseguro, arriscado e letal de se aventurar. O próprio oceano atua como uma barreira ameaçadora, devido às suas propriedades anômalas, que podem, na pior das hipóteses, destruir navios inteiros e quebrar até os barcos mais fortes feitos pelo nosso povo. Infelizmente, a única maneira de sair do nível também é atravessando esse vasto oceano, o que foi provado por andarilhos do passado, antes que as águas se tornassem perigosas para nós, já que, presumivelmente, centenas de anos atrás, o oceano não continha nenhuma propriedade anômala, com base em documentos escritos por andarilhos que viveram no nível 29 no passado. Dito isso, toda a população do nível está presa aqui, e por causa disso, muitos decidiram dedicar suas vidas a criar uma base estável, firme e forte para uma nova, gloriosa, poderosa e próspera civilização nos Backrooms. Utilizando madeira especial de árvore, que só pode ser encontrada no nível 29, nossos edifícios não são apenas a prova de fogo, mas também extremamente robustos e resistentes, pois essa madeira especial é mais forte do que a maioria das construções usadas pelos humanos. Com base em uma ideologia solitária e isolada, a maioria da população desenvolveu suas táticas e conceitos para superar as lutas mais comuns da sociedade atual. Alguns desistiram da ideia de um governo e agem sob uma sociedade sem governo, amigável e bem mantida. Outros adotaram muitos conceitos de ideologias famosas, moldando-os de acordo com sua própria necessidade e exigências, e criando uma nova e próspera forma de governo. Deve-se notar que nenhuma dessas regras estranhas foi posta em prática sem conflitos, e também deve-se notar que conflitos são comuns. Nós, humanos, não somos perfeitos, por mais que tentamos aperfeiçoar o nosso estilo de vida. Entidades do nível 29. As áreas de fora da ilha, o oceano, são consideradas perigosas demais para se atravessar, e, comumente, são relatados avistamentos de entidades estranhas e enormes, descritas como bizarras e gigantescas. Os recursos marinhos do nível não são explorados devido aos perigos presentes no oceano, mas acredita-se que existe uma grande abundância de peixes e outras faunas e floras aquáticas. Animais comuns às Frontiums também são comuns no nível 29, no entanto com pequenas alterações, que vêm na forma de aparência física diferente e modificações genéticas benignas, presumivelmente benignas, pelos aspectos diferentes e únicos que essas entidades têm, já que nenhum teste científico adequado foi feito ainda. E essa ideia de entidades parecidas com as Frontiums, porém um pouco diferentes, também lembra o nível 48, que também tem suas entidades diferenciadas. Estes seres vivos, terrestres e marinhos vêm em grande abundância no nível e ajudam a nossa próspera e crescente população. Escondido nas profundezas do nível 29, esperando para ser acordado, está o Kraken, uma entidade gigantesca, parecida com um polvo do tamanho da ilha, com tentáculos que se estendem por grandes distâncias. Visto durante a exploração do fundo do mar, conduzida por várias sociedades, essa entidade não é apenas perigosa para a população e ecossistema do nível, mas também representa uma ameaça para todo o resto dos Backrooms, pois, teoricamente, ela poderia no-clipar para fora do nível, da mesma forma que os andarilhos também poderiam, porém são impedidas. Adormecido nas profundezas do oceano e longe da nossa ilha, o Kraken induz um campo eletromagnético ao seu redor que puxa qualquer coisa para perto dele, criando algo muito parecido com um redemoinho, do qual nada pode escapar. Quaisquer barcos que passem nunca mais voltarão, pois a força do redemoinho é mais forte do que qualquer coisa que os andarilhos já viram antes. Isso, juntamente com os vastos perigos do próprio oceano e das outras entidades que residem nele, o mar representa um risco significativo para qualquer pessoa que resolva se aventurar nele. Além das entidades mortais e nocivas presentes no oceano do nível, não há entidades nocivas na própria ilha. Porém, entidades amigáveis são comuns na ilha. Elas consistem em criaturas humanoides que se assemelham a um andarilho. É dito que essas entidades, parecidas com andarilhos, também vivem
vivem em sociedade no nível, entre os próprios andarilhos normalmente, e compõem inclusive a maioria da população. Por falta de equipamentos e medo de perder pessoal, não foi feitas mais explorações ao mar, e todos os resultados mostram apenas uma fração do que se acredita ser um ecossistema único de entidades nunca antes vistas. Além do Kraken, nenhuma outra entidade foi completamente documentada, mas existem cerca de 200 entidades exclusivas do nível 29, que residem no oceano do nível. Colônias do nível 29. Hyperia, localizado no coração da ilha, protegido por mais uma barreira natural, dessa vez na forma de florestas, está o nosso principal assentamento, Hyperia. Atuando como o principal centro entre nossos diferentes assentamentos e ideologias, deve ser tratado como um ponto de encontro e não uma capital, pois cada sociedade diferente tem a sua própria capital. Repleta de recursos e infraestruturas importantes, esta cidade de tamanho modesto é nada menos que um gigantesco complexo industrial por onde passam todo o comércio e trocas. Dado que esse centro também está localizado no meio da ilha, encaixando-se perfeitamente entre todos os outros grandes assentamentos e sociedades e permitindo uma rota comercial rápida e fácil entre eles, a maioria da sociedade concordou em usar esse centro como seu principal posto avançado por outras razões do que inicialmente pensado e planejado. Embora o centro tenha sido criado inicialmente com uma ideia de unir todo o comércio da ilha, parte da infraestrutura presente no assentamento vem na forma de gigantescos edifícios semelhantes a escritórios que funcionam como uma estação diplomática e sede para muitas das nossas sociedades. No entanto, nem todas as sociedades aceitam Hyperia como o principal centro da ilha e preferem usar a sua própria infraestrutura e cidades para os mesmos fins. Desprovida de quaisquer restrições, qualquer sociedade é livre para decidir o que fazer com seus bens, e nenhuma outra deve ficar em seu caminho. Ou seja, caso ainda tenha ficado difícil de entender como o nível funciona, no centro mesmo da ilha, temos Hyperia, que seria o ponto de encontro de todas as nações do nível, enquanto ao seu redor tem várias nações / sociedades espalhadas, cuja maioria usa Hyperia como um centro para encontros entre diferentes nações e comércios. Fora disso, tem as montanhas, mais para fora tem a costa e as falésias, logo após tem o mar. Atualmente existem cerca de 25 mil habitantes no nível, divididos em aproximadamente 150 sociedades / nações diferentes. Desses 25 mil habitantes, pelo menos 17 mil não são humanos. A maioria das nações / sociedades não tem um nome formal e são chamadas de nações andarilhosas. Com isso, é difícil determinar a população e riqueza exata de cada nação, pois não há uma lei definida de manutenção de registros, e a maioria das nações tendem a manter os registros para si. Muitos desses assentamentos são localizados em áreas seguras e protegidas pela natureza, mas alguns assentamentos também aproveitam a altitude das montanhas e criam assentamentos lá. Centenas de nações / sociedades existem no nível 29. Mesmo que eles não sejam exatamente unificados diplomaticamente como toda a população da ilha pode ser agrupada em uma grande comunidade. Cada grupo diferente tem a sua ideologia também. Algo importante a se acrescentar aqui é que também é dito que eles são amigáveis a novos andarilhos. Se você chegar no nível, você vai ser bem recebido. Além disso, o nível também é principalmente composto por andarilhos desalinhados, que não têm relações com grandes grupos, como se fossem andarilhos dentro do próprio nível, não literalmente andarilhos dos Backrooms, mas andarilhos que andam de um grupo pro outro, entende? Uma teoria que eu pensei enquanto li a wiki é o seguinte: como vimos, tem 25 mil habitantes, 17 mil são entidades humanoides que parecem andarilhos, compondo a maioria da população. Acredito que talvez o nível exista bem antes dos andarilhos chegarem nele, o que pode significar que, inicialmente, o nível só possuía as entidades como habitantes, o que faz com que faça sentido ter mais entidades do que pessoas, afinal elas estavam lá desde o início. Então, os andarilhos chegaram ao nível e fez com que essas entidades abraçassem eles e deixassem eles viver junto na sociedade. A partir disso, foi se formando o que conhecemos hoje sobre as sociedades do nível, e não saberíamos como era a sociedade dessas entidades antes dos humanos chegarem, e o quão a chegada dos humanos teria mudado essa sociedade. Mas isso é só uma teoria, que pra mim faz bastante sentido. Não consigo pensar na possibilidade dos primeiros andarilhos que chegaram terem começado tudo junto com essas entidades, porque teoricamente as entidades já estariam no nível antes dos andarilhos chegarem, porque o nível já existia antes deles, logo as entidades também já existiriam antes deles. Se elas são tão parecidas com humanos comuns, por que elas não teriam começado a sociedade antes da chegada dos humanos? Inclusive isso levanta outra ideia: os Backrooms são bem antigos já. No nível 23 tem registros de placas em latim, o que indica que andarilhos que caíram nos Backrooms ainda falavam o latim, tornando os Backrooms muito antigos, mesmo não sabendo quão mais antes disso os Backrooms podem existir. Agora, não se sabe quando o primeiro andarilho chegou no nível 29, mas nós, como sociedade das Frontier, estamos aí no ano de 2022. Também teve muitos anos antes disso, tipo uns 3 aí, mais de 3. Nós contamos e temos registros da nossa história. Se alguma coisa de outro universo chegasse aqui, a gente
poderia explicar facilmente com os nossos registros há quanto tempo a gente está aqui. Então, pensando nisso, será que a sociedade do nível 29 tem esses registros também? Porque pensa comigo, vamos dizer que os Backrooms foram criados pelo Nostalgic Gaius, que vimos no nível 404, em algum momento da sociedade humana, sei lá, em 1600. Obviamente lá tinha um pouquinho antes disso, sei lá, deve ser uns 2 anos. Mas vamos começar aqui para contas ficarem mais fáceis. Vamos chutar que foi esse o ano que Nostalgic Gaius criou os Backrooms. Nas Frontrooms seriam o ano 1600. Nos Backrooms seriam o ano 1. Se todo Backroom foi criado nesse momento, significa que o nível 29 também foi criado nesse momento e as entidades também surgiram aí. Então, eles teriam começado a construir sua sociedade, já que eles são parecidos com humanos. E provavelmente a partir daí já teriam começado a fazer seus registros. E digamos que em 1620 o primeiro humano chegou no nível 29. O Andarilho e as entidades iriam começar a registrar. Mesmo que as entidades não tivessem começado a registrar, nesse momento esse Andarilho provavelmente começaria a registrar. Esses Andarilhos, no caso. Mesmo que os Backrooms passem em um tempo diferente. Os humanos sabem fazer conversão. A gente sabe como que o tempo passa em Netuno, não vai saber nos Backrooms? Os registros estariam lá. E hoje em dia, se um Andarilho chegasse no nível, as informações deles, mais as informações dos Andarilhos do nível 29, daria para fazer conversões. E descobrir, com isso, há quanto tempo os Backrooms existem. Entende? Com isso daria para saber há quanto tempo os Backrooms existem em comparação às Frontrooms e há quanto tempo os Backrooms existem no tempo dos próprios Backrooms, caso tenha uma diferença em relação às Frontrooms. Entendeu onde eu quero chegar? Se o nível 29 realmente nasceu assim, puf, os Backrooms foram criados, as entidades do nível 29 foram criadas, começaram uma sociedade, logo começaram a anotar o seu tempo, isso é o suficiente para descobrir o tempo de existência dos Backrooms. Mas enfim, acho que eu me estendi um pouquinho demais nesse assunto. Entradas pro nível 29. Para entrar no nível 29 é preciso atravessar muito longe o oceano do nível 7, até chegar a um ponto em que o céu vai se tornar uma cor rosa pálida e a água começará a ser banhada por um sol externo, já que o nível 7 tem um teto. Então esse teto vai acabar em algum momento e quando isso acontecer você atingiu o nível 29. Não muito tempo depois, você se encontrará em um dos estaleiros construídos ao redor da área onde os andarilhos chegam ao nível. Provavelmente você será recebido por representantes de diferentes nações. Saídas do nível 29. A única saída conhecida do nível 29 é viajando muito além dos limites do próprio nível, o que pode ser feito navegando por vários dias longe da ilha, conforme relatado. No entanto, devido às propriedades atuais das águas, essa saída é quase impossível de ser alcançada. Todas as tentativas resultaram na morte dos andarilhos. Mesmo assim, teoricamente, fazendo isso alguém acabaria no nível 114 ou no nível 284, baseando-se, claro, em documentos anteriormente feitos por andarilhos quando os oceanos ainda não tinham riscos. E é isso, amigos, esses foram os níveis de 20 a 29. Se você tá curioso pelos níveis de 30 pra frente, dá uma olhada no canal, que esses vídeos já existem. E também tem muitos outros. Isso se, claro, no dia que você estiver vendo esse vídeo, o compilado de 30 a 39 já não tenha saído. Então confere a playlist dos compilados, e caso não tenha saído ainda, dá uma olhada na playlist dos vídeos normais que tem tudo lá. Então é isso, amigos, até um outro dia.